Olá, primeirão, tudo bem? Conforme combinado, a gente está retomando as nossas aulas de vídeo, né, a partir dessa sexta-feira, dia 23, tá? E como a gente já concluiu o nosso caderno, né, nosso caderno anual, como eu havia combinado com vocês, nessas aulas que a gente tem, até agora o final do ano, eu vou trazer material extra, tá? Dentro daquilo que a gente já combinou. Quando eu trouxer texto, a gente vai trabalhar texto, vocabulário, interpretação, mas não cai na AB. Agora, o que eu trouxer de novo, que diga respeito à gramática, tá? Eu vou falar no vídeo e depois, lógico, que eu combino com vocês também a respeito da matéria da AB, que é a última prova que está faltando, né? Quando eu falo última prova, é porque se você não ficar de recuperação nem nada, a AB agora do quarto bimestre realmente é a última prova, tá? E hoje, especificamente, a gente está vendo uma matéria de gramática, portanto, ela será abordada na avaliação bimestral, tá bom? Hoje é só vocês clicarem lá naquele link, tá? Naquele esquema de sempre, clique primeiro no link, dá uma lida, tá? Não tem que entender nada, até porque hoje, por exemplo, é uma matéria nova, você não tem que entender, tá? É só para ver qual é o assunto, o corpo da aula, e aí vocês acessam ao vídeo, tá bom? E no caso hoje, eu vou abrir o meu link aqui, tá? Que é o que vocês têm aí. A gente vai ver a parte teórica da matéria, tá? Na próxima aula, eu vou entrar com uma lista de exercícios a respeito dessa matéria, tá? Mas a matéria seguinte, que provavelmente será um texto. Eu devo fazer isso, tá? Eu vou intercalando alguns textos entre as matérias de gramática, porque a gente sabe, né, gramática é mais pesado, gramática vai aparecer na B, então para não ficar uma coisa muito carregada, muito pesada, eu vou intercalando as aulas de gramática com aulas de texto, porque assim ameniza para vocês. Tudo bem? Sem contar que a gente acaba trabalhando os dois lados principais da matéria, que é o lado da estrutura gramatical e o lado da estrutura do idioma em si, em relação ao vocabulário, contextualização e esse tipo de coisa que é a abordagem que os textos fazem. Tudo bem? Então, para a matéria de hoje, como também eu já conversei com vocês, tá? O que eu estou trazendo de extra é material do primeiro ano, tá? Só que foi aquilo que eu já conversei com vocês. Os materiais, né? Existem N materiais no mercado, tá? A grosso modo, eles têm aí entre 80% e 90% da mesma estrutura, porque é aquela estrutura básica para o primeiro ano do ensino médio, para o segundo e para o terceiro, tá? Mas existem algumas diferenciações, tudo bem? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui são temas de primeiro ano do ensino médio que não foram abordados pelo material C. Então, eu estou aproveitando para complementar justamente porque a gente está com essas aulas aí, né? Não excedentes, mas a gente conseguiu concluir o cronograma anual, né? Dentro do prazo aí, sobraram essas aulas, excelente, né? A gente conseguiu aí terminar a apostila sem correria, sem pressa, fiz revisão, fiz tudo que a gente precisava fazer, né? Então a gente está vindo com esse material extra bem tranquilo, porque o cronograma foi muito bem cumprido, tá? Então, a matéria de hoje é advérbios, que é uma matéria que a gente tem em português, tá? Então a primeira parte, tá? Exatamente como o português, é a classificação dos advérbios, tá? Então vamos lá. Classificação dos advérbios em inglês. Advérbios de afirmação, né? Eles estão afirmando, eles estão confirmando alguma coisa. Os advérbios de negação, como vocês estão vendo, gente, são poucos, tá? Advérbio de dúvida, tá? Advérbios de frequência, tá? Lembrando sempre que os advérbios de frequência, eles têm uma característica, tá? Que é a terminação LY, tá? Lembrando que a terminação LY em inglês significa mente em português, tá? Ah, professor, mas acontece que mente em português não é advérbio de modo? Realmente, mas em inglês a terminação LY, ela serve tanto para o advérbio de frequência quanto para o advérbio de modo. É uma característica que existe em inglês, tá? O advérbio terminou com LY, ou ele é de frequência ou ele é de modo, tá? Depois a gente tem os advérbios de intensidade, tudo bem? Advérbios de lugar,
né? Aqui, ali, lá, acolá, enfim, advérbios de lugar. O que eu acabei de dizer para vocês aí, os advérbios de modo, com essa característica, né? Com a terminação, com a sufixação ly, significando mente, tá? O de ordem, primeiro, segundo, terceiro, tá? Advérbios de tempo, são super importantes, são muito frequentes, tá? Já, cedo, tarde, logo, tá? Hoje, amanhã, quando. E os interrogativos, tá? Que são aqueles que a gente utiliza quando a gente faz uma pergunta. Como, né? Como é a sua cidade, né? Qual é o seu nome? Por que você está aqui, né? Onde você mora? Então esses são os advérbios interrogativos. Tudo bem? Então a variação é muito pequena para português, tá? Quanto à classificação, mas o mais importante aí é guardar essas classificações em inglês. Lembrando sempre, gente, tá? Eu citei uma lista para vocês, tá? Que são, no caso aí, os mais comuns, tá? Mas mesmo dentro desses mais comuns, existem aqueles que são mais frequentes e aqueles que são menos frequentes, tá? Então a gente não tem que ficar perdendo tempo com advérbio. Por exemplo, aqui no de dúvida, tá? Perchance, que significa porventura. Meu, é muito raro a gente ver esse advérbio, tá? O maybe e o perhaps, poxa, tá o tempo todo aparecendo. Possibly, né? Também é um advérbio bastante frequente, tá? Então, embora este seja o material para vocês estudarem, embora seja este o material no qual eu vou retirar as questões para a nossa AB, né? É lógico, gente, eu também vou fazer o mesmo uso de bom senso que eu estou pedindo aqui para vocês, tá? Eu não vou ficar pedindo advérbio que a gente não utiliza, tá? A gente tem que guardar, né, aquilo que de fato está naquele contato constante com a gente. Por exemplo, aqui, advérbio de intensidade, tá? Tem alguns aqui que não tem como a gente escapar deles, tá? Very, to, né? Quite, little, tá? Então, realmente, não tem como escapar porque eles estão sempre ali aparecendo, tá? Então, tenham bom senso, tá? Aqui, ó, eu tô olhando aqui, por acaso, eu tô olhando aqui os advérbios de lugar, né? E aparece o advérbio hither na terceira linha, né? Que tem como tradução para cá, né? Aí depois a gente tem o thither, que é para lá. Isso aí é poético, é de inglês arcaico. Eu não vou ficar perguntando esse tipo de coisa na prova, tá? Você tem que saber, por exemplo, né? Here, aqui, there, lá, near, perto, above, em cima, around, ao redor, né? São os advérbios mais comuns, tudo bem? Então não precisa ficar se prendendo a esses advérbios que só de bater o olho você fala, nossa, eu nunca vi isso, né? Porque são realmente advérbios mais raros, às vezes são advérbios até de algum linguajar mais específico, eu não vou ficar fazendo isso na prova, tá? Segunda parte da matéria, a matéria praticamente termina já nessa segunda parte, tá? Então, realmente é uma matéria bastante tranquila, tá? Isso aí também, no que diz respeito à avaliação bimestral, né, ela vai acabar mais ajudando do que atrapalhando, porque vai acabar sendo uma matéria bem tranquila para vocês aí, para essa última avaliação do quarto bimestre. Então agora o próximo item aí da matéria é a posição dos advérbios na frase, tá? Poxa, professor, eu tenho o advérbio always, eu tenho o advérbio never, eu tenho o advérbio already, né? Onde é que eu coloco esse advérbio na minha frase? Então vamos lá. Quando eu tiver um verbo na frase, tá? Vocês vão ter que analisar o verbo. Então, o exemplo número 1 aí, quando for verbo to be, não me interessa se é presente ou se é passado, tá? Am, is, are, ou was ou were, tá? É verbo to be? É. O advérbio sempre vem depois. Tanto é que olha o exemplo que eu dei aí, ó. Ela está sempre em casa, tá? She is é o verbo to be, always é o advérbio at home. Tudo bem? Olha a diferença agora para o exercício número 2, né? Não é verbo to be, professor. Para todos os outros verbos do idioma inglês, o raciocínio é o mesmo. Você vai usar o advérbio antes,
tá? Então é facinho guardar. Quando houver um verbo na frase, se for verbo to be, o advérbio vem depois. Se for qualquer outro verbo do idioma inglês, o advérbio vem antes. Acabou, tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei aí, né? She always makes delicious dishes, tá? Ou seja, ela sempre prepara pratos deliciosos. O verbo aí é makes, não é verbo to be, então o advérbio vem antes. Tudo bem? Terceira, né? Terceira regra, digamos assim. Quando eu tenho dois verbos na frase. Esse é mais fácil ainda, tá? Quando houver dois verbos na frase, você não tem que se preocupar agora se é verbo to be, se não é, não me interessa. Se você tiver dois verbos na frase, onde é que você vai encaixar esse advérbio? No meio dos dois, tá? Então eu coloquei um exemplo aí. I have always been like that. Eu sempre fui assim, tá? Então quais são os meus dois verbos? Have e been. Se eu tenho dois verbos, não nem perca seu tempo querendo ver que verbo que é, porque não vem ao caso, tá? Você vai lá e coloca o advérbio no meio dos dois verbos. Tudo bem? Regra número 4. Quando eu tenho três advérbios na minha frase, presta bem atenção. Até a regra número 3 era a quantidade de verbo. Tudo bem? A regra número 4 é a quantidade de advérbio que eu tenho na frase, tá? O máximo que pode acontecer, gente, assim, o máximo que eu quero dizer, dentro de uma normalidade, que é o que interessa pra gente enquanto está aprendendo o idioma e também enquanto, né, aluno que vai fazer uma prova, tá? O máximo que pode acontecer são 3, tá? E é um de lugar, place, por isso que a gente usa a codificação P, um de modo, que em inglês eu falo manner, então o M continua igual, e um de tempo, que também em inglês é time, então a letra T também continua a mesma. A única coisa que muda é o L do lugar, que eu tenho que trocar por P de place, tudo bem? Quando eu tiver, né, 3 advérbios, um de lugar, um de modo e um de tempo, qual é a ordem que eu vou colocar esses advérbios? Quem vai mandar nessa ordem será o verbo da frase. E é bem simples, gente. Se for verbo de movimento, é uma regra. Se for qualquer outro verbo será uma outra regra. Tudo bem? Então vamos lá, ó. 4A. Eu subdividi essa regra número 4 justamente por conta disso. Verbos de movimento e os verbos que não são verbos de movimento, tá? Verbos de movimento, eu dei exemplos, né? Alguns aí, os mais comuns. Run, correr. Walk, caminhar, andar. Go, ir. Come, vir, são verbos de movimento. Você está saindo do lugar, tá? É nesse sentido que a gente fala verbo de movimento. Você está saindo do lugar, tá? Quando for verbo de movimento, qual é a ordem que você vai ter que colocar os advérbios? PMT, tá? Place, manner, time. Lugar, modo e tempo. Eu dei um exemplo aí para vocês, ó. She goes to New York by plane every week. O verbo aí é goes. O verbo ir é verbo de movimento. Eu saio do lugar. Então, qual foi a ordem que eu coloquei aí? PMT. P, place, lugar, Nova York. M, manner, modo. Como é que eu vou para Nova York? De avião. T, time, tempo. Quando que eu vou para Nova York de avião? Toda semana. Tudo bem? No 4B são os outros verbos. Quando não for verbo de movimento, qual é a ordem que eu vou ter que colocar os advérbios? MPT. Modo, lugar, place e tempo. Tá? Aí eu dei um exemplo aí, ó. I stood quietly at home on the weekends. O verbo aí é estudar. Eu não tenho que ficar andando para eu estudar, muito pelo contrário. Né? Quando a gente estuda, é até melhor que a gente fique paradinho lá no lugar para que a gente consiga se concentrar melhor. Né? Então, se não é verbo de movimento, tá? Qual é a ordem que eu vou colocar os advérbios? MPT. Eu estudo como? Quietly, em silêncio. Quieto, é o modo. At home, em casa, é o lugar. Quando? On the weekends, nos finais de semana. Tudo bem? Então, bem tranquilo também. Se for verbo de movimento, PMT.
Se não for verbo de movimento, MPT. Deixa eu só dar uma olhada aqui num detalhe aqui para vocês, tá? Para encerrar então a aula de hoje. Professor, pode acontecer de ter 3 advérbios da mesma, né, do mesmo gênero? Pode, gente. Isso aí às vezes acontece mais comumente com tempo, tá? 3 advérbios de tempo. E é simples, gente. É sempre do menor para o maior. Quer ver? Eu trabalho às 3 horas na quinta-feira, no mês de dezembro, tá? Então, do menor para o maior. 3 horas, eu só tenho da tarde, eu só tenho em um momento do dia, tá? Quinta-feira, a minha quinta-feira eu tenho 24 horas, ela é maior do que as minhas 3 horas da tarde, tá? No mês de dezembro, tem 4, 5 quintas-feiras dependendo, né? E várias 3 horas da tarde. Então, caso aconteça de você ter 3 advérbios da mesma natureza, o mais comum de acontecer são 3 advérbios de tempo, é sempre do menor para o maior. Tudo bem? Então a gente encerra a aula de hoje, tá? Na semana que vem, como eu disse para vocês, eu vou colocar uma série de exercícios a respeito dessa matéria e mais um texto provavelmente, tá ok? Primeirão, um grande abraço aí, meu muito obrigado, tudo de bom para vocês, cuidem-se e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.